Bom dia! Um bom dia diferente, número 12, começando agora o nosso estudo do Evangelho no Lar segundo o Espiritismo. Se você está chegando agora, vou esperar entrar alguém aí para a gente começar a nossa live aqui. Tô meio atrasado hoje. Vou abrir aqui o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. É um estudo que eu estou fazendo toda sexta-feira, às 8 horas da manhã. Então, se você está assistindo essa live, que agora provavelmente virou um Reels pela primeira vez, tem as outras edições também. Essa é a 12ª edição. Toda sexta-feira, às 8 da manhã, eu tô fazendo esse estudo aqui com vocês. Então, se você quiser assistir as outras também, fica à vontade, tá? Fala, João, tudo bem? E aí, tudo bem? Vamos lá, vou fazer a nossa prece, né? Vamos fazer a nossa prece. Todas as outras edições, eu deixei para fazer a prece antes de entrar em live. Hoje, como eu tô meio na correria aqui, e é uma coisa que eu já queria fazer também, junto com vocês, porque às vezes você começa a assistir e você esquece de fazer sua prece, e eu não faço aqui, né? Eu tenho feito antes de entrar ao vivo. Então, vamos lá. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo é assim que a gente faz. A gente escolhe um dia e um horário da semana, todas as vezes, todos os dias, no mesmo horário, durante as semanas, você vai pegar o seu copo com água, vai pegar o seu Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Livro dos Médiuns, ou o Livro dos Espíritos. Enfim, você vai fazer um estudo nesse mesmo horário sempre. E aí você, com o seu copinho de água, você faz uma prece, você reza um Pai Nosso, você pede apoio e auxílio da espiritualidade, porque com certeza eles estarão presentes para fazer a instrução, né? Para ajudar a gente a absorver as palavras que são ditas. No meu caso aqui, para me ajudar a falar, porque como vocês sabem, eu não sou nenhum especialista, estou começando a fazer meus estudos agora. E com certeza eles ajudam muito nessas horas, até porque as mensagens elas são escolhidas de maneira aleatória, certo? Então, vamos lá fazer nossa prece, vamos rezar um Pai Nosso agora e a gente começa o nosso estudo. Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Senhor Jesus, Mestre, Pai amado, todos os guias espirituais, espíritos do bem, estejam presentes agora durante esse estudo na minha casa, na casa de quem estiver assistindo ao vivo, na casa de quem estiver assistindo agora a gravação. Façam presentes, deem auxílio, deem apoio, amparo, acolhimento a todos nós que precisamos muito, que estamos vivendo aqui nesse plano. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá fazer nosso estudo. Até embaçou meu óculos aqui, ó. Tô embaçado hoje. Então vamos lá. Escolher a mensagem aqui. Transmissão da riqueza. Eu tô lendo aqui no computador, tá, galera? Já é a 12ª edição e eu tô sem o livro físico ainda. Eu vou conseguir esse livro. Vou lembrar de comprar ele durante a semana. Vamos lá. O princípio segundo a qual ele é apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira ao homem o direito de transmiti-la aos seus descendentes? A pergunta é aqui, né? Segundo o qual ele é depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante a vida. Aqui já tem um X da questão, porque o Espiritismo ele fala o quê? Que, assim, outras religiões também, né? Outras religiões não, porque o Espiritismo não é religião, mas tem religiões que falam isso, outras doutrinas,
que é o quê? Que a riqueza que a gente tem aqui na Terra, que a gente goza, ela não é nossa, ela nos é permitida o uso. E se a gente parar para pensar, agora trazendo um pouco pro lado do meu trabalho, né, que eu trabalho com finanças, e a gente entende um pouco de economia, a economia ela funciona exatamente assim. Porque se a gente parar para pensar, o dinheiro ele é o mesmo, ele só muda de mãos. Já ouviu falar essa frase? Então, exatamente. Com o espiritismo, o entendimento da doutrina espírita sobre o dinheiro, sobre a fortuna, é exatamente o mesmo. Que ele está aqui sendo disponibilizado para você usar essa fortuna. E aí eis a questão, né? A prova da riqueza, que a gente chama no espiritismo, que é quando você tem dinheiro, ela é uma das mais difíceis. Porque tanto as coisas boas quanto as coisas ruins do mundo, né? Ruins entre aspas, porque de tão boas acabam ficando ruins. A verdade é que a gente não consegue curtir as coisas com equilíbrio, então elas acabam ficando ruins, mas não que sejam ruins, não existe nada ruim, a verdade é essa. Só que com dinheiro fica muito mais fácil a gente exagerar muito nas coisas, nos prazeres, e a gente se distrai e acaba perdendo o rumo, acaba perdendo de repente o interesse em buscar a própria evolução pessoal, porque fica ali naquele loop infinito de prazer. Quando se tem dinheiro é muito mais fácil conseguir fazer isso, não é verdade? Então, a prova da riqueza ela é uma das mais difíceis. Olha só que contraditório, né? Todo mundo quer ser rico, mas a gente não para pensar nas responsabilidades que vêm com a riqueza, nas provas mesmo que vêm com a riqueza, né? Enfim, dá pra gente citar várias coisas aqui, pessoas que se aproximam da gente só quando tem dinheiro, golpes familiares, intriga familiar por causa de dinheiro, quem nunca viu isso? Então, ter dinheiro tem o seu lado bom, mas é um desafio muito grande também. Mas vamos lá. A resposta aqui, né? O homem pode perfeitamente transmitir por sua morte aquilo que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que aqueles descendentes gozem do que lhes foi transmitido. Aqui a pergunta é o seguinte: se a pessoa pode transmitir aos seus descendentes, no caso aqui como se fosse uma herança, né? Então Deus diz que sim. Aqui a resposta diz que sim. Não é outra a razão porque desmoronam fortunas que parecem solidamente construídas. É, pois, impotente a vontade do homem para a conservar nas mãos de sua descendência a fortuna que possua. Isso, entretanto, não o priva do direito de transmitir o empréstimo que recebeu de Deus, uma vez que Deus pode retirá-lo quando julgue oportuno. Então, ele está dizendo aqui que sim, né? Vamos recapitular aqui, ó. O homem pode perfeitamente transmitir por sua morte aquilo que gozou durante a vida. Sim, pode passar a fortuna, pode passar a herança, né? Porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus. Então, não depende só da pessoa, né? Depende da vontade de Deus, depende do bom uso que ela fez dessa fortuna, porque afinal de contas a gente sabe muito bem que o dinheiro mal usado, ele vai embora. Já ouviu a frase, dinheiro não leva desaforo? Exatamente. Eu já, por trabalhar com finanças e já ter lidado muito com isso, eu já vi vários casos, né? Inclusive cito exemplos durante o meu trabalho, da minha mentoria e tudo mais, que pessoas que, por exemplo, você deve lembrar, que ganharam na Mega Sena, que ganharam uma grande fortuna e acabaram perdendo tudo. Mas por que essas pessoas perdem tudo? Porque elas usam o dinheiro de uma forma que não deveriam estar usando, com muitos exageros, né? Com muito desequilíbrio. Então, o retorno disso é o quê? Tá aqui, ó. Não é por outra razão que desmoronam fortunas que parecem solidamente construídas. Então, assim, quando quiser impedir que aqueles descendentes gozem do que lhe foi transmitido, ele impede, né? Então, não se enganem, prova da riqueza é uma das mais difíceis que existe. A gente fica querendo muitas vezes ter dinheiro, só que a gente não sabe para que a gente quer ter dinheiro, a gente não sabe o propósito desse dinheiro. E aí quando você consegue conquistar esse dinheiro, muitas vezes passando por cima de pessoas, passando por cima da própria saúde, passando por cima da própria família. E aí quando você chega lá, quando você tem esse dinheiro, se você não tem um propósito para ele, o que acontece? É muito mais fácil você se perder no meio do caminho, né? Quando a gente não sabe para onde a gente está indo, qualquer lugar nos serve. Então,
para você que se preocupa com isso, para você que está aqui assistindo esse vídeo, para você que está buscando sua evolução espiritual, seu desenvolvimento espiritual, olha só o gancho que eu vou fazer aqui. Eu não escolhi esse tema de propósito, hein? Mas é muito importante sim você saber para que você quer ganhar o seu dinheiro, para que você quer conquistar essa fortuna, essa riqueza. Você joga na Mega Sena, mas você não sabe ao certo o que você faria com o dinheiro se você ganhasse. Então, você chegando lá na frente, lá onde você deseja, com toda essa grana aí que você quer ter, é muito mais fácil você se perder no meio do caminho, é muito mais fácil você exagerar, você perder o equilíbrio, e aí os seus descendentes provavelmente não terão o usufruto dessa fortuna. E lembrando que tudo que a gente tem aqui, como disse aqui, o comecinho da mensagem, né, não é nosso de verdade, está nas nossas mãos, está passando pelas nossas mãos, e cabe a nós fazermos algo com isso. A responsabilidade de quem tem grana, pessoal, de quem nasce assim rico, igual a gente fala, né, nasce em berço de ouro, a responsabilidade é muito maior, porque essas pessoas, na verdade, elas têm condições de estar ajudando ao próximo. E a gente sabe muito bem que quando você tem condição de ajudar o próximo e você não está fazendo de acordo com o seu limite, até onde você pode, você está deixando aí coisa para trás. Então, o que a gente vê? Qual que é a maioria dos casos, né? A maioria dos casos são de pessoas que têm grana, que fazem um trabalho social ali, outro aqui, mas sem se envolver muito, sem se preocupar muito com o próximo, fazem uma caridade aqui, outra ali, e acham que é por isso mesmo, que tá ótimo, e isso é mais do que o suficiente. Mas, na verdade, não é. Porque, além da grana, exige esse trabalho, esse envolvimento do ser humano, esse envolvimento da pessoa. E na minha opinião, a caridade é muito mais do que dinheiro. É você doar o seu tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem aqui, né? Porque dinheiro a gente consegue recuperar e o tempo não. Então, essa é a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha com alguém. Dá um like aí, se você quiser. Compartilha também sua opinião, críticas, tá? Fiquem à vontade. Espero que vocês tenham um excelente final de semana, que fiquem todos bem, fiquem todos em paz. Faça a sua prece agora, agradeça e tome o seu copinho com água depois e receba a bênção aí que você está procurando. Um grande abraço, um beijo no coração de todo mundo e tchau.